meu material aqui agora. Galera, vamos lá então. Começar, a gente parou então na página 27, tá? Na parte de NOx em íons compostos. Tá? Estamos quase fechando, né? Quase encerrando aí. Então, página 27, íons compostos. Então, vamos lá, dá sequência aí. Os íons compostos são estruturas moleculares que apresentam carga elétrica, né? Então, é o que nós estamos falando aí desde o início já desse capítulo, né? Sobre as cargas elétricas em si, e agora não será de diferente. Então, os íons compostos, eles possuem, dentro das estruturas moleculares, né, a carga elétrica. Assim, a sua soma, o NOx de todos os átomos em um íon poliatômico, é igual à sua carga de íon. E aí nós temos o exemplo, ó, a utilização da tabela de NOx, né, fixo da regra anterior, que nós falamos um pouquinho disso no final da aula passada, tá? Podemos prever o NOx variável dos elementos, tanto os íons poliatômicos e apenas igualando o somatório do NOx de átomos e os átomos que fazem parte do íon ao valor das cargas deste. Então, nós vimos essa tabela aqui, ó. Deixa eu pegar lá, ó, lembram? Ó, essa tabela aqui, ó, oxigênio, alumínio, tá? E os demais. Aqui também, ó, nós vimos mais alguns ainda. Então, nós temos alguns elementos padrão. Nós vimos que a substância simples, elas já possuem o NOx zerado, né? Ó, tá vendo? Ok? Então, foram algumas coisas que a gente viu da aula passada. E observe o exemplo aí, ó, do íon dicromato, né? Cr2O7, né? 2 elétrons. Neste íon se conhece o NOx do elemento oxigênio, que está aqui, professor, ó. Tá vendo aqui, ó? -2 oxigênio. Ok? E daí, aplicando aquela equaçãozinha, né? Que nós vimos também na aula anterior, eu vou ter o seguinte, ó. Vou pegar aqui o O e o Cr, ó. Então, ó, o O, -2, e o Cr, eu vou descobrir. É o X, ó, é uma equação, né? Eu vou ter que descobrir o valor de um NOx aí, que é o do cromo, do Cr. Então, ó, primeiro, 2 vezes X é igual a 2X. Ok. E o O, olha aqui, eu tenho 7O, ó. E aqui, ó, 7 vezes -2 é igual a -14. Feito isso, eu vou o quê? Somar, né, as cargas, né, montando a minha equaçãozinha. Então, 2x, que foi o resultado do cromo aqui em cima, mais -14, que é o resultado do oxigênio, me ficou o resultado daqui, né, resumindo toda a minha equaçãozinha, de +6, ou seja, o valor de x foi igual a 6. Então, o NOx do elemento cromo no íon, né, dessa devida formação é igual a +6, né? Ok? Então, tudo vai depender de onde o elemento está
e em qual formação está esse elemento. Então, o cromo, dentro dessa reação, ele vai ter o NOx de mais 6, ok? Poderia ser diferente? Poderia, depende de como e com quem ele estaria. Então, igual, por exemplo, aqui, ó, se eu tivesse aqui somente 5 moléculas de oxigênio, por exemplo, o resultado seria outro. Se eu tivesse 6 moléculas de oxigênio, o resultado seria outro. Então, tudo depende da minha reação em si e da formação dos produtos, tá? Reações de oxirredução. Então, no experimento mostrado anteriormente, em que foi mergulhada a lâmina de cobre, lembra? A gente falou também aula passada, está aqui acima, ó. Aqui, ó, né? Onde o cobre, ele foi mergulhado ali sobre uma solução de nitrato de prata, né? Lembra? A gente falou sobre isso também, tá? Então, voltando lá, ó, nesse experimento anterior, então eu coloquei uma lâmina de cobre em uma solução aquosa de nitrato de prata, né? Percebeu-se que mudou a cor de incolor para azul, como vocês também podem ver lá na imagem, que a cor ficou azul, né? Azulada. E a deposição de prata sobre a lâmina de cobre. Nesse processo, ocorre a reação representada por... Daí eu tenho a seguinte formação, ó. Tá? Cobre, nitrato de prata. Cobre, NO3, prata. A reação anterior também é representada de modo simplificado. Então, eu tenho duas maneiras, né? O ânion nitrato é um íon espectador. Na representação simplificada dessa reação entre a lâmina de cobre e a solução aquosa de nitrato de prata, pode-se observar a transformação do cobre, ó, né, zerado, com seus íons neutros, em cobre com 2+, ó, na sua solução aquosa, com a perda de 2 elétrons. Então, lembrando lá as regrinhas, se ele está com 2+ ali em cima, quer dizer porque ele perdeu 2 elétrons. Então, ficou o sinalzinho de 2+, ok? Para cada átomo de cobre. Essa transformação é conhecida como oxidação. Ou seja, houve uma perda de elétrons e pôde, assim, ser equacionado. Então, o cobre, ele perdeu 2 elétrons, tá? Então, ele ficou Cu2+, ok? Então, já a transformação de íons, né, de prata, na solução aquosa, acontece o recebimento de 1 elétron, na medida em que os átomos de Cu se oxidam. Essa transformação denomina-se redução, ou seja, ganho de elétron. De forma simplificada, então eu vou ter, ó, aqui, ó, a prata na sua solução aquosa, tá? Daí o que aconteceu? Ela recebeu um elétron. Se ela recebeu, ela tinha um, ó, um maisinho, e ela recebeu um elétron, ó, zerou a parada, né? Neutralizou. Esse tipo de processo ocorre a perda e o ganho de elétrons. Ou seja, na medida em que uma espécie se oxida, a outra se reduz. Nesses processos de oxirredução, o número total de elétrons cedidos por uma espécie é igual ao número total de elétrons recebidos pela outra espécie. Então, é sempre de maneira igualitária. Com base nessas reações de oxidação e de redução, chamadas de semi-reações, pode-se representar a reação global do processo, simplesmente somando membro a membro das duas semi-reações. Então, eu tenho semi-reação de oxirredução ou oxidação e semi-reação de redução, ok? Aqui houve uma perda, né? Na primeira parte, que na oxidação, o cobre perdeu 2 elétrons, ok? E aqui, na prata, ela ganhou a mesma quantidade de elétrons aqui no reagente, né? E depois no produto, ela neutralizou, porque ela ganhou, né, um elétron, ok? E aqui eu tenho, então, a soma, ou seja, a junção, que vai me dar a reação global. Então,
Notem aqui, ó, que eu fiz o quê? Eu peguei a oxidação e a redução e simplesmente eu agrupei aqui, ó. Foi isso que foi feito, tá? Simples assim, ó. O que é igual, gente? Igual lá na matemática, ó, eu corto, ó, tá vendo? Tanto aqui como aqui embaixo, eu tenho esses dois fatores que são iguais. Daí o que eu faço? Eu faço um corte. Não preciso repetir ele, né? Um anula o outro, né? Assim como na matemática, eu posso fazer um corte. Não tem lá na matemática, quando você tem dentro de uma equação, né, o valor de -3 e do outro lado, né, olhe para você tem -3 também. Se você tem -3, ou desculpa, você tem, seria nesse sentido, -3 e mais 3. Um anula o outro, né? Aqui, o que anula são fatores idênticos, né? Então, por exemplo, na equação, de novo, na matemática, você tem -120 e do outro lado você tem mais 120. O que você pode fazer? Você anula, né? Dentro dos monômios, dentro dos polinômios, quando você tem dois valores com sinais distintos, um anula o outro. Então, eu posso fazer um corte. Aqui na química, né, o que muda é quando eu tenho fatores iguais, ó, eu posso cortar, e eles se anulam, se tratando de oxidação e se tratando de redução. E daí eu só fiz a junção, ó, né, dos mesmos, ok? O agente oxidante e o agente redutor. É importante perceber que nas reações de oxorredução, só é possível um elemento oxidar, ou seja, ceder elétrons, se houver outra espécie química capaz de receber esses elétrons, tá bom? Então, se quiserem já marcando e anotando aí, memorizem, ó. Quando um elemento, ele cede, vai ceder elétron, significa que é uma oxidação, tá bom, gente? Um elemento que está cedendo elétron, ele está oxidando. Beleza? Se houver outra espécie química capaz de receber seus elétrons, ele vai reduzir. Pelo mesmo raciocínio, o elemento que sofre essa redução só poderá reduzir caso exista outro capaz de oxidar. Então, ó, deixa eu pegar meu quadro aqui. Isso aqui é importante fixar. Espera só um pouco. Vamos lá, ó. Conceito. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu pegar escrita. Ó. Memorizem isso, ó. Oxidar. Oxidar significa ceder elétrons, ok? Ó, ceder elétrons, tá? E reduzir ou redutor, vamos colocar assim, melhor, significa receber elétrons. Ó. Quando um elemento ele oxida, ele está cedendo elétrons. E quando ele é reduzido, ele está recebendo os elétrons. Claro? Tranquilo isso, né? Beleza? Então, quando ele está oxidando, ele cede elétrons. E quando ele está reduzindo, ou quando nós falamos que é um fator de redutor, ele está recebendo elétrons. Beleza? Vamos continuar lá, ó. Então, pelo mesmo raciocínio, um elemento que sofre a redução, ele só vai poder reduzir também se o outro for capaz de oxidar. Então, assim, considerando a troca de elétrons entre espécies químicas, só há oxidação
caso exista uma espécie química que a provoque, ou seja, um oxidante que é a espécie que sofre a redução. E eu já vou trazer um exemplo prático, nós já vimos outro. Mas, por exemplo, você está aí no seu computador, tá? Vou pegar aqui, vou dar um exemplo prático que não é para acontecer, tá? Não pode. Mas, digamos que a Ana Rebeca, ela está no computador dela ou está no celular. Não sei o que ela está usando aí. Se é computador ou celular. Eu já sei, com a informação que ela me passou e com os dados, que ela está tomando chimarrão. Se ela derrubar o chimarrão, então, no computador, que é mais grave ainda. Se ela derrubar o chimarrão no teclado ou no computador de alguma forma, vai haver uma oxidação. Porque a água e o metal, eles conseguem... Você já fez isso uma vez, né? Então, cuidado, viu? É um alerta. É uma premonição. Então, porque a água e o metal, eles vão fazer essa reação, né? No sentido de que o metal, ou vamos pegar, eu vou resumir aqui, o silício, ele vai transferir os elétrons para a água. Automaticamente o silício ele oxida, beleza? E a água, né, com seu grande poderio, vai falar o quê? Vinde a mim, elétron. Eu recebo os seus elétrons. Entende? Em outras palavras, é isso, gente. É simples o conceito. Mais às vezes complicado que seja no sentido, mas é isso, né? Eu acho que está bem claro nesse sentido. Então, é necessário, né, que esses elementos, claro, né, eles tenham uma espécie química. Quando eu falo espécie química, é naquele sentido de ter a química, de eles, né, ali, né, se relacionarem, entendeu? No sentido deles se relacionarem. Então, a água se relaciona muito bem com tudo que é elétrico, não é? Nós não sabemos disso? A água não tem um poderio enorme devido aos seus sais e tudo, e todos os outros, né, pontos a gente entraria em vários pontos que faz com que a água ela se dê muito bem quimicamente com os metais. Mas, para nós, essa reação não é legal, porque vai estragar o aparelho. Entende? É isso. Pode crer. Né? Entendido, André? Beleza? Entendido. Compreendido. Acho que tá isso aí. Tá bem tranquilo, né? Então, é necessário ter essa ligação, ou como a apostila nos traz, essa espécie química, para que um receba, né, e o outro ceda, e vice-versa. Então, ó, um oxidante que é a espécie que sofre a redução. Então, portanto, o redutor ou o agente redutor, olha aqui, ó, é a substância capaz de reduzir outras espécies químicas. Em virtude da perda de elétrons, esta vai sofrer uma oxidação. Beleza? E o oxidante, ou agente oxidante, é a substância capaz de oxidar outras espécies químicas. Em função do que? O redutor reduz e o oxidante faz ele reduzir. Isso. Exatamente. Em função do recebimento de elétrons. Então, ele vai sofrer uma redução. Ok? Que geralmente os metais. Então. E geralmente... Notem que a gente falou bastante de metal, gente. Exatamente. Você pode ver que desde o começo a gente está falando muito dos metais, né? A gente falou muito dos metais. Eles estão lá no topo da cadeia, né? No topo da cadeia. No exemplo de oxirredução entre o cobre e a prata, mostrado anteriormente, o cobre metálico é a espécie química que sofre a oxidação. Ele vai perder elétrons e atua como um agente redutor do íon da prata, que vai receber os elétrons. Então, olha aí, ó, é simplesmente análise de contexto. Então, o cobre metálico, ele sofreu a oxidação. Então, ele perdeu elétrons, tá? Ele sofreu a oxidação, então ele perdeu os elétrons. E daí ele atuou como agente redutor do íon da prata. Por quê?
ela recebe os elétrons do cobre, né? Que está aqui nessa anotação que eu fiz, ó. Oxidar é quando vai ceder os elétrons e redutor é quando recebe os elétrons. Tá? Continuando, ó. Sofrendo, ó. Olha lá, perde elétrons e atua como agente redutor do hidro prata, que recebe elétrons do cobre, sofrendo redução. Assim, o íon prata, falando da prata mesmo, ó, o íon prata, ele é o agente oxidante do cobre metálico, pois ele retira elétrons dessa espécie química para sofrer redução. Então, observe o esquema. O redutor, ó, olha aqui, características. O redutor, o nome já diz, né? Reduz a outra espécie. Ele sofre oxidação, ou seja, o seu NOx aumenta e ele vai perder elétrons. O oxidante oxida outra espécie, sofre redução NOx e recebe elétrons. Então, o que nós pode fazer Nossa, muito invertido esse treco. Exatamente, André, exatamente. Nossa, É isso, senhora. é essa que é a minha preocupação com vocês. Então, assim, depende muito de como está na frase essas palavras. Porque pode... Daí você fala, professor, mas está se contradizendo. Não está se contradizendo. Os conceitos são assim. Né? Dá vontade de a gente voltar atrás na história e mudar, mas fizeram assim, fazer o quê? Mas podem ver que o próprio conceito, ele se contradiz, mas depende de onde é aplicado e da maneira que está. Porque aqui, ó, vamos lá. A gente vê da seguinte forma. Eu tenho que analisar isso aqui, ó, quando está aqui, ó, agente, ó, redutor, oxidante. Mas agora, quando eu falo de, ó, presta atenção, pelo mesmo raciocínio, ó, o elemento que sofre a redução, ele só vai reduzir caso exista outro capaz de oxidar. Mais em cima, nas reações de oxidação é possível determinar um elemento oxidar, ou seja, ceder elétrons. Presta atenção, ó. Oxidar, ceder elétrons, ok? Olha lá, em outras espécies, reduzir, né? Receber, ok? Oxidar, entende? E aqui já, de fato, muda, né? Que viagem. Que viagem. É tipo Mas assim, fiquem calmos. quem é o oxidante, então ele vai ter o NOx, negativo, ele vai ficar positivo, Isso. porque deu os elétrons, nossa, pro redutor, que vai ficar positivo, só que ele na verdade vai ser negativo. O NOx vai ser positivo, só que os íons vai ser negativo. Isso, exatamente, ó. Por quê? Vamos pegar lá, ó. Eu tenho aqui, ó, Cu. Beleza? Digamos que ele entra na parada assim, ó. Ixi, agora meu mouse. Ele entrou na parada assim, ó. -2. Após o processo com a prata, ele vai ficar aqui, ó. Zerado, né? Ou, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Alusório. Mais um. O que aconteceu? Ele cedeu, né? Então, se ele cedeu, ele ficou o quê, André? Aqui, ó. Mais, né? Exato. E aumentou o número do quê? Ele diminuiu o número do NOx. Ele diminuiu o número de NOx. E agora os elétrons, no sentido de reduzir. Tá? Eu tinha a prata. Pega o exemplo da prata de novo. Ela entrou na parada com mais 1. Depois do processo, ela simplesmente ficou assim. O que aconteceu com o NOx? Aumentou. Tá? E ficou um íon negativo. Isso aí. Tá? Na verdade, a gente já vai ver isso, ó. Ela se inverteu. Ó, vamos outro exemplo, ó. Né? Olha lá, ó. Dentro de um bulbo usado em certos flashes de máquinas fotográficas, a certa quantidade... Esse é um exemplo prático, ó.
note de novo que eu tenho um metal aqui. Magnésio metálico de oxigênio, Mg, e de oxigênio O2. Por um dispositivo elétrico, provoca a reação desse metal com oxigênio, formando o óxido de magnésio. Aqui, ó. 2Mg mais O2 é igual a 2MgO. Beleza. Verificando o NOx desses elementos envolvidos no processo, os reagentes, eu tenho magnésio igual a zero, oxigênio igual a zero. Nos produtos, eu tenho, Mg é igual a mais 2 e O é igual a menos 2. Portanto, o Mg ele variou de 0 para mais 2 e aumentou o NOx e sofreu oxidação, tá? O seu agente redutor Mg. Já o O2 ele variou de 0 a menos 2. Diminuiu o NOx e sofreu redução, porque ficou agente oxigênio, o seu agente oxidante igual a O2. Exatamente o que dois caras em uma moto faz, né? Dois caras em uma moto faz? Pô, tá vendo? Tinha 2 oxigênios, não tinha? Tudo zero. Quando passou pro outro lado, um oxigênio transformou o magnésio em... Ele roubou elétrons do magnésio, ele ficou positivo e foi-se embora e ficou só um oxigênio. E sumiu, né? E sumiu na banguela. Exatamente. Mas isso aí, até aqui, é aquela questão, né? Ele só olhou pro nariz dele, né? Ele já estava satisfeito. Olha lá, ó. Então, esquematicamente na reação, eu tenho, ó, 2Mg mais O2. Eles começam com, ó, parte de 0, tá? E daí, no final da reação, após a reação, ó, Mg vai ficar com mais 2 e o O vai ficar com menos 2, tá? O NOx aqui reduziu e aqui oxidou. Beleza? Por que reduziu? Porque ele... O que aconteceu? Ele deu elétron. Não, não. Agora bugou a cabeça. Ele recebeu. Ele recebeu. Isso. Ele recebeu 2 elétrons. E o magnésio deu 2 elétrons. Cedeu 2 elétrons. Na verdade, foi roubado. Não tá legal. Foi roubado. Mas é porque o oxigênio é nobre, né? É aquilo que eu... Lembra que eu falei lá no começo? Lembra que eu falei dos bambambam? Agora faz sentido. Entende? Ele é da nobreza. Então, ele faz o que ele bem quer. Entende? Ele tem a capacidade de pegar. Ele recebeu. Ou, como você quis dizer, ele roubou. Seja. Mas ele não roubou porque ele é autoridade, ele é rei. Então, ele não roubou, é direito. Entende? Então, o magnésio deu 2 elétrons para um oxigênio. Exato. E sumiu ele e sobrou só o oxigênio, que o oxigênio lá na tabelinha ele tem o NOx menos 2, né? Isso. Se você pegar na tabela química, você vai ter esse valor. Então, o magnésio perdeu e o oxigênio ganhou. Exatamente. O magnésio perdeu e o oxigênio ganhou. Ó. Olha aqui, ó. Magnésio oxidou. Eu vou lá para o meu quadro, ó. Se ele oxidou, ele fez o quê, ó? Ele cedeu elétrons, ó. Tá vendo? Agora vem a calhar aqui, ó. Se ele oxidou, ele cedeu elétrons. E o oxigênio, ele reduziu. Se ele reduziu, o que aconteceu? Ele recebeu elétrons. Tá vendo? Entendido? Ou não? Sim. Acho que sim. Beleza. Vamos lá que nós temos pano para manga ainda. Balanceando as reações por oxirredução. Lembra lá do balanceamento? Não. Então, não, né? Nada, né, professor? Então, ó, balanceando as reações por oxirredução. Isso aqui é muito raro, gente. Normalmente o balanceamento ele é mais feito da maneira que nós fizemos, mas vamos lá, né? Vamos lá. Essa é a parte mais pegada aqui. Vamos ver logo um pedaço aqui nesse final aí. Já estou quase concluindo, né? Porque até em comprometimento com os outros eu tenho que deixar um pouco de aula para sexta. Então,
Nos vários processos envolvendo os metais, seja na sua obtenção ou nos seus processos de corrosão, ocorre transferência de elétrons entre espécies químicas diferentes. Nos processos de metalúrgica, os químicos precisam conhecer exatamente as proporções de substâncias ou materiais que reagem nas oxirreduções. E para isso eles usam equações químicas devidamente balanceadas. Foi visto lá no capítulo anterior que o balanceamento das equações químicas consiste em determinar os coeficientes estequiométricos das espécies químicas envolvidas na reação, com o objetivo de igualar a quantidade de átomos dos reagentes e dos produtos. Ou seja, balanceamento é quando eu igualo a quantidade de átomos, tanto no reagente como nos produtos. Tá? Já nas reações de oxirredução, além de balancear os átomos e dos reagentes dos produtos, é preciso balancear também os elétrons transferidos na reação, ou seja, a cargas elétrons dos reagentes dos produtos. Então, gente, deixa eu já desmistificar algo aqui, se você pensava que era assim ou não, ou se estava pensando, ou não sei. Átomo de reagentes é uma coisa, e produtos, e elétrons é outra, beleza? Compreendido? Ok? Ciente disso ou não? Onde é que ficam os átomos, professor? Nos bagulho lá eletrônico, eu já esqueci o nome. Nos bagulho eletrônico, beleza. Mas na parte... Não, mas aonde? Inferior ou superior do elemento? Superior. Os átomos. Ah, os átomos. Então é na... Aqui, ó. Inferior. Ah, tá, na inferior. Elétrons. Superior. Aqui em cima, né? Vou dar um exemplo aqui do hidrogênio. Olha lá. H2 menos 1. Elétrons, atomicidade. Voltando. A primeira etapa do balanceamento de reações de oxirredução consiste em igualar o número de elétrons cedidos pelo redutor com o número de elétrons recebidos pelo oxidante. Então, tomemos como exemplo a reação de obtenção de manganês a partir do minério pirolusita. Este minério contém a substância do dióxido de manganês, da qual se extrai o metal manganês. Processo este é representado por meio da equação não balanceada, tá? Então, eu tenho aqui uma equação não balanceada. Observando essa equação, percebe-se que os elementos sofreram modificação no estado de oxidação, que foram o manganês e o carbono. Tá? Mn de mais 4 para 0 sofreu redução e seu agente oxidante MnO2. Já o carbono de 0 para mais 2 sofreu oxidação, tá? E o agente redutor C. O manganês ele foi reduzido de mais 4 para 0. Ou seja, cada átomo de manganês ganhou 4 elétrons, né? Porque se ele tinha mais 4 e foi reduzido a 0, quer dizer que ele ganhou 4 elétrons, beleza? Da mesma forma, o carbono foi oxidado de 0 para 2. Ou seja, cada átomo de carbono perdeu 2 elétrons no processo. Levando-se em conta que numa reação de oxirredução, o número de elétrons cedidos deve ser igual ao número de elétrons recebidos, é necessário que os 2 átomos de carbono sejam oxidados para cada átomo de manganês reduzido. Então, tem-se então para a equação a seguinte formulação, ó. 1 MnO2 mais 2C para A de Mn e B de CO. A determinação dos coeficientes A e B é feita por tentativa, finalizando o balanceamento como? Tá? Então, eu tinha lá, aqui, né, a seguinte composição, e eu fiz o balanceamento dela. Tá? Então, de maneira balanceada, ela ficou da seguinte forma. Tá? Ó, a gente pode fazer a soma aqui, que a gente vai ver o que está balanceado. Né? Então, tem 2 carbonos aqui, 2 vezes C, 2 carbonos, ok. 2 vezes C,
2 carbonos, ok. O O2, 2 vezes O, O2, 1 MN, 1 MN. Confere? Confere. Lembra lá do balanceamento. Então, está balanceado. Ok? Agora, esquematizando, né, nós temos o seguinte: redução e diminuição de inox de 4 para 0. Né? O exercício ele já trouxe para mim aqui os dados. Ó. Então, de mais 4, né, oxidou para ó, 0. E o CO aqui, ó, que era mais 2, né, houve um aumento, né, e o NOx também ficou igual a 0. Então, para sistematizar esse balanceamento por oxidação, a gente dividiu o processo em 4 etapas. Primeiro, eu determino o número de oxidação de cada elemento da reação e encontro as espécies que oxidam e as que reduzem. Eu encontro a variação do NOx do oxidante e do redutor, sabendo que o NOx do elemento do produto é subtraído o NOx do elemento do reagente. Então, é uma conta de menos, ok? Igual nós temos lá em cima e vimos nos exemplos. O resultado encontrado indica qual foi a quantidade de elétrons transferidas, ou seja, cedida ou recebida. Adotamos este resultado em módulo sem considerar o sinal, pois necessitamos somente da quantidade de elétrons. É comum na prática a gente calcule o delta utilizando tanto para o oxidante quanto para o redutor. Ou seja, maior NOx do elemento menos o menor NOx do elemento. Multiplicamos essa variação a seguir pela maior atomicidade do elemento, tanto para o oxidante quanto para o redutor. Este será o coeficiente que vamos utilizar. Terceiro passo, eu vou inverter os valores para o membro da reação, reagentes ou produtos que representa ou apresenta o maior número de átomos. Caso não funcione o critério anterior, inverte os valores para o membro que apresentar um maior número de espécies químicas. E, por fim, eu determino os demais coeficientes pelo método da tentativa, aplicando a sistemática de balanceamento de reações de oxidação. Então, por exemplo, ó, vamos balancear a reação entre a solução aquosa de permanganato de potássio e solução aquosa de ácido clorídrico. O curioso neste processo é que, inicialmente, tem-se uma coloração violeta, relativa à solução, que é o do permanganato de potássio. Conforme a reação com o ácido clorídrico ocorre, a solução ela fica incolor. Então, eu tenho a seguinte equação do processo. Ó. Eu tenho isso aqui. Então, observe a sistemática. Determinamos o número de oxidação dos elementos envolvidos. Então, eu tenho aqui, ó, redução e diminuição de NOx de 7 para 2. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, era 7, tá? E houve uma redução e diminuição do NOx de 7 para o número 2. E aqui era menos 1, oxidou do NOx de menos 1 para 0. Determinada essa variação do oxidante, a gente vai fazer as contas. Então, ó, Mn é igual a mais 7 a mais 2. Faço a equação, mais 7 menos mais 2 é igual a 5. Então, temos somente um átomo de manganês nessa reação. Logo, né, vou fazer novamente. Ó, mais 7 menos 2 é igual a 5 vezes 1. Então, eu faço a mesma quantidade, né, de quantos elementos eu tenho. Então, se é 5 para cada átomo de manganês, 1 vezes 5 é igual a 5. Okay? E o cloro de menos 1 a 0, então 0 menos menos 1 igual a 1. Logo, eu tenho 2 átomos de cloro nessa reação, Cl2. Então, eu vou pegar 1 vezes 2, logo vai ser o número 2. Esquematizando essa equação, novamente, ele só está somando, tá, os mesmos valores ali de cima, que já foi descoberto. E aqui ele fez o balanceamento. Ó. Então, para mim balancear, né, ficou da seguinte forma. 2, ele colocou o 2 aqui e o 5 aqui. Então, notem, gente, ó, que ele começou com o número de NOx para balancear, né, a equação. Então, é como eu falei para vocês, resumindo, é muito mais complexo balancear dessa forma, né, através da oxirredução. É mais fácil tentar pela tentativa e pelo erro, como nós já tínhamos visto. É muito, muito mais complexo. Ok?
Olha lá, também podemos aplicar o balanceamento por oxidação para as equações iônicas, seguindo os mesmos procedimentos. Lembrando que esse tipo de reação, a soma das cargas elétricas do íon dos reagentes deve ser igual à soma das cargas elétricas dos íons dos produtos, ok? Então, aqui ele vai só seguir da mesma forma, fazendo o mesmo cálculo que foi feito ali em cima. Ele é mais um exemplo, tá? Então, a gente pula aí. Tá? Daí ele segue aqui fazendo mais um exemplo do mesmo tipo de oxidação, mas vamos fazer o seguinte, ó. Todos os exemplos aqui, eles são da mesma forma que foi feito aqui acima, tá? Professor, posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Se digamos que eu tenho eu tenho que... Como é que é o nome mesmo? Ai, meu Deus do céu. Fazer a reação química aí. Balancear. Aham. E eu tenho íons diferentes, tipo, tanto dos dois lados do balanceamento. Tem como fazer por tentativa e erro? Ou tem outra... Se você tem íons dos dois lados, no caso, né, nessa equação... se eu tivesse íons de dois lados, tem como fazer por tentativa e erro também? Também tem. Porque você vai tentar igualar. Né? Não vai mudar nada. Não muda nada, é por isso que eu falo que é desnecessário. Entendeu? E assim... É desnecessário mesmo. Não, mas você entendeu como faz a equação? Porque assim, André, se num lado, por exemplo, ele está mais 2, do outro lado vai ter que ser o quê? Por exemplo. Exato. Tá? Da mesma forma. Se um lado ele está negativo, do outro lado ele vai ser positivo para mim realizar esse balanceamento. Em tese, cara, isso aqui, como eu falei para vocês, não se usa mesmo. Assim, é raríssimo, gente. É raríssimo você fazer esse tipo de balanceamento aqui. Tá? Ó, vou pegar aqui mais um exemplo. Ó. A Rebeca até pediu para fazer. Deixa eu pegar um. Vou pegar o último aqui, cadê? Vou pegar o último. Cadê? Aqui, ó. Em alguns casos, uma reação pode ocorrer de mais de um elemento sofrer oxidação ou redução. Ó. Observe o balanceamento da equação a seguir. Isso aqui é enorme, ó. Então, eu tenho uma determinada equação aqui, ó, né? Reagentes e produtos, tá? Então, primeiro, deixa eu pegar lá os pontos, ó. Ó, gente, deixa eu só explicar algo aqui para vocês depois quiserem dar uma lida, é legal, tá? Só para complementar. Vocês estão vendo aqui, ó, que em cada passo da explicação tem esses números aqui, tá vendo? Ó? 3, 4, tá vendo? Ok, ó, 3, 4, aqui, ó, 2. Isso tá ligado a esses passos aqui, ó. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo e quarto passo. Ok? Ele está relacionado a isso aqui, tá? Mas vamos lá para o último, ó. Então, ele fala assim, ó. Dê o último exemplo aqui, ó. Então, observe o balanceamento dessa equação a seguir. Então, eu tenho a seguinte equação. Primeiro passo, eu vou determinar o número de oxidação, tá? Então, aqui, ó. Redução ou diminuição do NOx de 5 para mais 2, aqui no caso, ó, de HNO3 para NNO. Então, ó, de 5, né, ele oxidou para 3, ok? O S3 aqui, ó, houve um aumento do NOx de menos 2 para mais 6. Beleza? E aqui o AS, para o AS aqui do produto, ele oxidou um aumento de NOx de mais 3 para mais 5. Como se pode observar, a gente tem 3 elementos variando
do NOx. 2 deles sofrem oxidação, o arsênio e o enxofre, e um deles sofre redução, que é o nitrogênio. Então, a gente vai determinar primeiro o delta do oxidante e dos redutores, tá? Então, N de mais 5 a mais 2, então, ó, mais 5 menos mais 2 é igual a 3. Como só temos um átomo de nitrogênio, então, né, igual a 3. Beleza. O ar, eu tenho de 3 mais para mais 5. Então, mais 5 menos 3 é igual a 2. Temos 2 átomos de arsênio nessa reação, tá? Logo, então, eu vou ter que fazer a seguinte conta. 2, delta de mais 5 menos 3 é igual a 2, vezes 2, que é igual a 4. Beleza? Porque eu tenho 2 átomos e tinha dado 2. E, em relação ao enxofre, eu vou pegar menos 2 virou mais 6. Então, mais 6 menos 2 é igual a 8, porque eu fiz o jogo de sinal aqui, ó. Menos 2 com menos 2 é igual a mais 6 mais 2 igual a 8. Temos 3 átomos de enxofre na reação e, logo, se são 3 átomos, 3 vezes 8 é igual a 24. Então, eu tenho número 3, eu tenho número 4 e eu tenho número 24. E tem o número 3 aqui também em cima, tá? E ainda eu tenho mais o oxidante aqui, ó, igual a 3 elétrons de nitrogênio. O redutor 4 mais 24 é igual a 28, do arsênio e do enxofre. Esquematizando essa equação, eu vou ter assim, ó, 3 moléculas, 3 vezes arsênio, vezes 2, que vai dar 6, 3 vezes 3 enxofre, que vai dar 9, 28 HNO mais H2O. E aqui se manteve. Ok. A soma dos elétrons do redutor passa para o oxidante e os elétrons deixam para o redutor. Então, determinamos ainda os demais coeficientes pelo método da tentativa. Daí, só no final, que ele está fazendo a tentativa e erro. Descoberto aqui os primeiros, né? Ele pega aqui e daí faz esse pela tentativa e erro, esse pela tentativa e erro, esse pela tentativa e erro e esse também, tá? Então, gente, é nada mais que uma forma de balancear, né? Mas eu não quero muito, né, como professor, né, e guiador aí de vocês, não se apeguem a esse fator para balanceamento, tá bom? Eu quero que vocês foquem mais nesses pontos que a gente viu hoje, da redução aqui, ó, e oxidação, tá? Que a gente viu aqui e também vimos aqui em cima. Inclusive, vamos fazer cálculos disso, que é mais simplista, em relação ao NOx do elemento. Isso é importante. Agora, o balanceamento, a gente vai continuar utilizando tentativa e erro, como nós temos feito, tá? Devido à complexidade. Esse cálculo, ele já é mais industrial mesmo, e eu vou falar para você ainda, nem se utiliza, nem dentro da indústria, tá? O balanceamento mais comum, tanto em laboratório como em indústria, é o balanceamento por tentativa e erro, né? E não balanceamento por oxirredução, tá? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Vamos fechar aqui só, ó. Cadê? Ó, uma aplicação importante dos processos de oxirredução na nossa vida é dos antioxidantes. Durante o metabolismo celular, são formados muitos radicais livres, além de outras estruturas que promovem a oxidação dos compostos importantes para as células. Os antioxidantes são responsáveis por impedir a oxidação dessas substâncias, além de bloquear o efeito dos radicais livres. Fazem parte do grupo de vitaminas, minerais, pigmentos naturais, compostos, vegetais, as enzimas, né, do nosso corpo. Geralmente, por meio da alimentação, são encontrados principalmente em vegetais, como frutas, legumes, hortaliças, cereais, né, e outros alimentos aí integrais. Pessoas que ingerem quantidade adequadamente de frutas, vegetais, ricos em antioxidantes, têm menor propensão para desenvolver certos tipos de câncer e doenças degenerativas causadas pela carência desse composto no organismo. Então, por isso que as vitaminas, né, a laranja, né, e as demais, as frutas cítricas em si é um importante antioxidante, né? Então, a função principal, né, dentro
né, desse fator de oxidação das frutas cítricas é antioxidar, né, nos ajudar a ter, claro, melhor saúde, né, e auxiliar no processo da digestão como um todo, né. Por isso que as frutas cítricas, né, elas são muito importantes por causa dos ácidos, né. E aí eu falo para vocês agora, pessoal, quando eu tenho algo que oxidou, o que eu tenho que fazer? Quando oxida, quem faz a limpeza são ácidos que fazem a limpeza de algo que oxidou, né? Por isso que as frutas cítricas, por ter propriedades de ácido, elas vão tirar, né, essa oxidação. Então, o corpo, mano, professor, mas o corpo também, ele oxida? Claro, né? Do que você se alimenta, os outros alimentos que você pode ingerir, pode haver uma oxidação, né, orgânica. E esses alimentos, né, cítricos, eles vão ajudar a antioxidar, ok? A fazer uma limpeza, né? Então, as laranjas, limão, acerola, né? A vitamina, e daí ele fala lá embaixo, a vitamina C, né, que a gente encontra nas frutas cítricas, ela tem o poder de antioxidar, ok? De antioxidar qualquer organismo, tá? Sustentabilidade. A maresia em cidades litorâneas se encarrega de destruir esquadrias e estruturas de metal. O processo de corrosão do ferro, acelerado pela maresia, leva a um desperdício significativo desse material, tá? Vocês já devem, alguém aqui já deve ter ido no mar, deve ter tido esse contato, né? Principalmente quem mora nessas regiões litorâneas, gente, eles têm um cuidado muito grande, né? Com carro, por exemplo, né? Devido à maresia, ela consumir, né, o metal, ok? Então, prevenir o desgaste, racionalizar o uso, essa é a palavra de ordem para o quê? Os recursos naturais, né? E ainda, variedade, valor e diversidade. Ó, descartar uma latinha vazia de refrigerante na praia, além da sujeira, vale lembrar que o consumo de energia para a produção de alumínio, ele é muito grande. É grande pra caralho. É grande. E grande, bota granizo, né, cara? Eu tava vendo a fábrica de alumínio. Mano do céu, velho. Alumínio é energia pura. É muita, né, cara? É muito. Você imagina, né, assim, a gente pega assim, a nível global, o número de chapa de alumínio. Agora já estou indo para a indústria, chapa de alumínio, o tanto de componentes que utilizam do alumínio, né? A empresa como um todo, cara, porque alumínio ele é um metal, gente. Ele é o top 1, né, de serviço de indústria. Tudo que você imaginar, existe alumínio. Tudo mesmo. Tudo. Né? Diferente de outros metais. Devido ao seu poderio, né, da própria oxidação, que é o que a gente está falando. Né? Sorte que 90% do alumínio do Brasil é reciclado, né? Exato. E daí a vantagem é essa, cara. Da natureza, é que é um elemento muito reciclável, né? Graças a Deus que é um elemento muito reciclável, né? Contrário aos outros parceiros, né? Por exemplo, o próprio... É por isso que tem muita coisa que é feito com alumínio em relação aos demais, ao ferro, ao manganês, que também tem um nível grande, claro, na indústria. Mas o alumínio, ele tem primeiro, né? Falando de novo de comércio, a visibilidade, a maleabilidade, que a gente fala no sentido de imagem, também a cor dele, né? Ele tem uma cor mais bacana, uma imagem mais legal em relação ao ferro. Ferro magnético. Então, assim, a gente pega na família agora dos metais, que a gente falou também bastante, a vantagem é essa, igual o André colocou, a reciclagem. Isso ajuda muito para a natureza, né? No sentido total, né? De sustentabilidade do todo. Mas é grande, cara. Se você pegar onde você está, você pode ter certeza que muitos utensílios utilizam de alumínio, né? Na verdade, o que está acabando com os recursos do mundo é a química, né? É a química, porque não tem como nada, teoricamente, sair do nosso planeta. Não. As coisas e transformando ela que a gente não pode usar. Exatamente, né? É a transformação dos elementos, né? A própria química em si, né? Porque é tipo uma caixa gigantesca
A gente está mudando todas as coisas, é muito louco. Exatamente. Daí você só muda, você só destrói se você mexe, né? Se você não mexe, tá tudo ok. Mas realmente não é de hoje, né? E a tendência é cada vez mais aflorar, crescer o número de pessoas, a destruição, infelizmente, né? E são consequências, né? Mas cabe a vocês, né? Que tem um futuro bem maior pela frente já, e cuidando de tudo isso que vai acontecer. Beleza, galera. Daí, sexta-feira, a gente faz isso junto, ok? A gente vai fazer as atividades juntos, beleza? Não, realmente é confuso, Ana. Lembra que eu falei desde o começo? Ó, pega com o prof. Capítulo 1, já foi confuso, né? O balanceamento. Não, de fato, não é... Falar para você que é fácil, não é. Vai precisar... Nós vamos estudar mais isso, tá? Tranquilo, vai ser revisto e visto. Mas, assim, dá para pegar. Eu acho que dá para pegar. Alguma coisinha dá sim, ó. Dá uma lida, uma relida depois, né? É isso, exatamente. É o que você resumiu tudo agora. O André também colocou. Não é difícil, é confuso, cara. Sabe por que é confuso? Por causa disso aqui, ó. Que eu sempre falei para vocês desde o começo. E a gente tem essa preocupação. Perder, ó. É por causa disso aqui, ó. Se resumir isso aqui, ó. Vou colocar aí, ó. A gente brinca, mas é isso. Quando eu falo de oxidação, redução. Perder é igual a ganhar e ganhar é igual a perder. Entende? Isso deixa a nossa cabeça em parafuso. Isso é normal. Normal no sentido que até hoje, né, até ontem, isso é tudo novo para você. Exato. Então, igual, ó, o professor fez um quadro. E é esses conceitos que eu preciso que vocês peguem. Tá? O professor não vai nem exigir muito no sentido, né? Como eu falei, a questão do balanceamento é o balanceamento mais simples que a gente vai se apegar, né? Agora, essa questão desse conceito de reduzir, oxidar e redutor, eu preciso que vocês peguem, por mais confuso e difícil que seja. Então, o professor colocou, então, ó, o oxidar é quando ele vai ceder elétrons, ó. Daí o que eu falei, ó, de perder e ganhar, o -2, né, por exemplo, ele vai ficar positivo. Ele está cedendo elétrons, está oxidando. Então, ele está, no caso aqui, ó, perdendo, né? Quando ele perde, significa que ele ganha. Ui, agora eu risquei tudo aqui. E o redutor, ó, ele recebeu elétrons, né? Então, quando ele recebe elétrons, ele é mais um. Na verdade, ele está perdendo. Isso dá um parafuso na cabeça da gente. Normal, tá, Ana? Mas fique calma, fique tranquilo. Eu digo normal mesmo, que não é só você que está assim, não é porque eu não entendi. Exatamente, faz parte do processo, tá? Mas eu garanto que até a avaliação você vai estar afinada. Pode ficar tranquilo. E daí foi bom, porque daí na sexta a gente encerra aqui, eu faço tudo, né? A gente faz tudo junto, nessa parte do registro de aprendizagem, e daí na outra sexta, tendo aula ainda, a gente faz revisão, tá? Então isso que é legal, né? Bom de a gente finalizar isso. Então a gente faz revisão e o prof vai fazer revisão só baseada em atividades que provavelmente vão estar na prova. Daí eu dou uma colher de chá para vocês também nesse sentido. Tá beleza? Eu sei o limite, tá? E confesso que realmente não é fácil. E assim, existem etapas dentro da química que vão ser mais confusas. Exatamente, não é difícil. Vão ser mais confusas. Tem outras que já são mais claras, mais objetivas. Mas é normal. Assim como toda ciência, né? Matemática, física também tem os seus espinhos, né? Aqui não vai ser diferente. Beleza? Mas tranquilo. Pessoal, obrigado, viu, pela atenção de vocês, tá? Obrigado por cada um mesmo que participou aí, tá? Tenha uma boa noite, bom descanso aí. Beleza? Obrigadão mesmo. E sexta-feira a gente conclui aí, né, com louvor nosso material. Beleza? Falou, tchau, tchau. Ok, só não vai lá no grupo, professor. Hã? Só não vai lá no grupo. Só não vou lá no grupo. Tá.